É a minha primeira mensagem, eu acredito, eu não me lembro de outra, com esse coração, dessa forma, falar sobre paternidade. Deus tem falado no meu coração, dizendo e afirmando todo dia que agora eu sou pai, eu sou pai, eu sou pai. Eu falei, tá, eu sei, mas não é pai de Rebeca, não é pai de Giovana, é mais do que isso. É pai de nações, é pai de povos. Amém, irmãos? De tribos. E se eu ficar olhando para mim, eu não sou nada. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus vê em mim. Porque se olhar para mim, eu não consigo ver nada. Eu só vejo dificuldade. Eu só vejo limitações. E eu falo, irmãos, isso abertamente, para que haja clareza nisso. Se eu fosse olhar pelo intelecto, irmãos, das coisas que eu tenho, que é pouco demais, eu jamais subiria no altar. Mas nós não subimos no altar, irmãos, pela sabedoria adquirida, mas sim pela sabedoria recebida do Senhor. Pelo entendimento que nós temos da palavra de Deus. E Deus tem colocado no meu coração para ser pai, para ser pai. Eu lembro quando a gente estava enviando o Igor, Deus falou claramente, quando estava naquele canto, olha, você, não é a igreja que vai cuidar não, viu? É você. E aqui me deu um frio na barriga tão grande, falei, então vou levantar uma oferta. Aí ele, pode levantar, pai faz isso. Pai sempre vai entesourar para os seus filhos. Então eu chamei o Cristian naquela época, falei, cara, eu tenho que fazer uma oferta. Ele, mas nós já fizemos. Não importa, Cristian, não importa, eu tenho que fazer a oferta. E aí? Se Deus mandou, eu falei, Deus mandou mesmo, vamos embora. A nossa conversa é muito íntima, viu, irmão? Isso aqui não é, nossa, que grosseria, não, isso aqui é porque é rápido as coisas. Aí eu lembro que eu peguei a bandeira do Camboja, coloquei aqui e deu R$1.550. E olha que foi o mês de maio para eles. Mês de maio? Mês de maio. Então que nós temos compromisso com eles, R$1.000 por mês. Então pai é isso. Então Deus tem mostrado, você tem feito. Só que a nossa mente não consegue agora adquirir isso, aceitar essa verdade. Porque você ser o pastor de uma igreja é uma coisa, agora você ser pastor é outra. O pastor sempre dá aquilo que ele recebe de Deus, mas o pai dá aquilo que é próprio. E Deus tem me chamado para dar aquilo que é próprio. Então não somente aquilo que vem de Deus para ele, mas aquilo que ele conquistou. E eu tenho que oferecer, pai, é isso. Então aí eu estava ali também, naquele mesmo dia, Deus falou assim, agora também você é Boaz. Você vai remir algumas nações. Eu falei, Senhor, deixa isso para o Luiz Hermínio, deixa isso para o Gustavo Lara. Esses homens que a gente ama, gosta de estar junto. A gente fica pensando nessas coisas, mas Deus quer usar a gente. Então eu sei que a gente vai saciar a fome de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares. E eu falei, então se eu sou Boaz, cadê o dinheiro? Aí ele falou assim, cadê a missão? Se você me apresentar a missão, eu te dou. Porque as coisas, irmãos, com Deus é propósito. Deus não trabalha por necessidade. Amém? Deus não trabalha por momento. Deus trabalha, irmãos, no coletivo. Deus trabalha na questão geracional das coisas. Não no momento. E essas coisas são novas para mim, confesso para você. Então Deus tem pedido para a gente amadurecer, buscar, realmente deixar coisas de menino, pensamentos de menino, coisas, sabe, deixar realmente. E começar a ter segurança nele. Quer ver uma coisa que eu não contei aqui ainda? Quando Deus me mostrou a família que ia ofertar as passagens, e Deus me mostrou a família, só que passou uma semana, eu falei, Deus me mostrou, o Senhor me mostrou, não é coisa minha não. Aí a pastora Raquel, na casa deles, a gente foi, eles iam ficar responsáveis por uma promoção, e aí, quando eu falei, não, Deus me mostrou uma família, e Deus quer velocidade nisso, e Deus vai levantar uma família só que vai pagar isso aí. Eu me lembro, irmãos, que eu falei aquilo com tanta ousadia, porque eu cria naquilo, que eu vi aquilo. E aí passou uma semana, Deus, já a passagem já está comprada, não tem uma arruela. O caixa da igreja, irmãos, hoje, irmãos, o que entra, sai, porque é muita coisa que nós estamos fazendo. Acrescentou R$1.000 agora a mais. E mais as coisas que a gente vem fazendo durante os meses. E aí passou uma semana, meu coração, comecei a duvidar, falei, Senhor, eu acho que não, sabe, eu acho que esse casal sou eu.
Então, o que mais que eu tenho que vender agora? Eu já pensei no celular, no meu celular, no celular da Amorzinho, mais um videogame lá, pronto, acho que a gente consegue pelo menos mais da metade. E aí no outro domingo eu falei a mesma coisa, falei, irmãos, Deus me mostrou a família, e aí Deus confirma no coração daquela família. E na segunda-feira essa família me liga, antes de eu ir Guri, eu já tinha passado os valores aqui, e aí eu estava no Paraguai com um pastor amigo meu, a família me ligou, eu não pude, mas na terça-feira eu estive com eles, aí eu indo para lá, faceiro, irmão. Pensa num cara que estava faceiro. Falei, eu sei que vai ser essa conversa, eu sei que é o casal, eu sei, Senhor, que lá eles vão falar, nós somos o casal, eu falei, eu sei, vai feliz, irmão, dando brado, rajado de língua estranha, oh glória! Só que no meio do caminho Deus falou assim, sabe por que eu endureci o coração de Faraó? Eu falei, eu não quero saber de Faraó, eu quero o dinheiro agora, Jesus, eu quero o dinheiro. Tem que pagar na conta dos filhos agora. Lá quer saber de Faraó essas horas? E aí quando eu virei para entrar na quadra deles, Deus falou assim, sabe por quê? Sabe por quê que eu endureci o coração de Faraó? Eu falei, tá. Aí eu parei na frente da casa do casal, da família. Aí eu falei, tá. Aí parei, o que foi? Desse jeito, irmão. Eu falei, fala. Porque eu não queria mais que ele vivesse no governo da sua alma, e sim do Espírito, para nunca mais duvidar daquilo que eu posso fazer. Aí nisso o casal sai, acabou aquela alegria, sabe? Poxa, mas aí me queima o filme, como é que eu vou entrar aqui agora? Entrei na casa assim, abracei, falei, Deus, e agora arrancou toda a minha alegria. Então acontece, irmãos. Então a gente não tem mais tempo para duvidar. Diga assim, ele acabou de falar com você, irmão. Diga, chega de duvidar, irmão, isso atrasa. Aleluia. Então isso é ser pai, irmãos. Então Deus está nos dando filhos. Então essa palavra de hoje é para que você aprenda a ser um pai espiritual, um pai também biológico e um pai geracional. Você vai entender isso. Então Deus me mostrou o propósito dessa palavra. Não é apenas mostrar que Ele é pai, mas nos ensinar a ser pais nesse tempo. Amém, irmãos? Eu quero então ler com você 2 Coríntios capítulo 12, verso 14, que fala assim, eu vou correr, irmãos, que é bastante coisa. Sangue, fogo, 8 e 10. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, Paulo dizendo, e olha só isso aqui, irmãos, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Escuta, não devem os filhos entesourar para os seus pais, ou os filhos acumularem para seus pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. 16. Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos aprendi no dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisaduras? Olha o coração de Paulo, irmãos. Paulo, ele vivenciou a paternidade com os seus discípulos, com as pessoas que Deus confiou a ele, com as igrejas que Deus confiou para que ele abrisse. Paulo tinha preocupação, gente, eu não quero ser pesado. Gente, eu não quero que ninguém vos explore. Gente, eu não quero o bem de vocês, eu quero o coração de vocês. E é assim que o Senhor tem sido com a gente, irmãos. João capítulo 14, verso 15 e 18 é o tema dessa palavra, hoje pode colocar para mim. Se vós me amam, obedecerão aos meus mandamentos,
E eu pedirei ao Pai, e Ele, aleluia, e Ele dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Um amém nessa hora? O Espírito da verdade, o mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, aleluia, por isso, pois Ele vive com vocês e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. A preocupação de Jesus, irmãos, era que quando Ele fosse, Ele não nos deixar só, a preocupação para que a gente não se perdesse no caminho. Olha a preocupação, irmãos, Ele não, olha, vos enviarei uma unção sobrenatural sobre vocês, não foi isso, vos enviarei um poder de ressuscitar sobre vocês, não. A preocupação de Jesus, irmãos, ela é paterna, é família. Não vos deixarei órfãos, visão de pai. Não vos deixarei sozinhos, visão de pai, de mãe, não vos deixarei sozinhos. Desde o começo foi assim, irmãos. Desde o começo é assim. Para você entender Cristo, você tem que entender família. Você quer entender família, você tem que entender Cristo. E a gente vai adquirindo, a gente vai vendo essas coisas. Eu aprendi que essa palavra halos, irmãos, significa a palavra, no original é halos. Halos é uma palavra grega que significa outro semelhante a mim. Qual a preocupação de Cristo? Olha, eu vos enviarei outro, ou seja, uma pessoa semelhante a mim, que vai ter o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma disposição de estar com vocês. Então você não é órfão, você que está aqui hoje, você é filho. Amém, irmãos? E filho, quando está perto do seu pai, ele tem segurança. Amém, irmãos? Então esse negócio, o futuro, você tem um pai todo-poderoso. O Criador dos céus e da terra, Ele é o seu precioso Pai. Aleluia. Então eu quero que a gente aprenda, irmãos, como eu tenho aprendido nesses últimos dias, a ser pai. E eu preparando essa mensagem, hoje quem estaria ministrando seria o pastor Cristo, mas ele está doentinho, depois a gente vai estar orando por ele. E eu não quis colocar os pastores assim, de última hora. Falei, Deus, sou eu, né? Fechei meus olhos, Ele me avisou no sábado pela manhã, e eu comecei a construir. E Deus fala sobre isso, que eu tenho colocado no seu coração. E eu me fecho no meu escritório, irmãos, e as minhas filhas, aquele dia, aquele sábado, irmãos, eu acho que aquela porta abriu quase 100 vezes. Toda hora, e a Giovana, toda hora, e a Rebeca lá. Aí eu entendi, viu? Viu que é ser pai? E aí, elas não abrem a porta assim, irmãos, abaixa o trinco e empurra. Elas empurram, depois abaixa o trinco. Então faz aquele barulhão. E eu ali, recalabaixou, de repente, meu Deus, filha, para com isso. Ela, ô pai, meu Deus, o que foi? Pai, você coloca esse colarzinho, faz um colarzinho para botar na boneca. Ui. Aí, pensei, falei, cara, sou pai, mano. Deixei o celular, as coisas, fazendo colarzinho, tá, e mexendo em tudo. Não mexe aí. Não tira a mão do iPad, eu estou escrevendo. Você está escrevendo, pai? Aí vai para lá. Aí eu fecho. Aí de repente, pai, eu falei, meu Deus, Jesus, meu Deus. Aí eu estava escrevendo assim, pai, né, aquele que cuida, pai, aquele que zela, pai, o quê? Que foi? Não, é desse jeito, viu? Eu estou melhorando. Não adianta falar assim, oi querida, fala. Não, o que foi? Estou ocupado. Pai, fiz cocô. Aí eu chego lá, irmãos, no banheiro, ela está assim, ó. Aí eu olho a blusa. Oh, meu Deus. Aí eu tiro o papel, limpo, aí sai, toda. Aí eu volto, irmãos. Que pai é aquele que
que gera segurança. De repente, de novo, aquela porta, irmão. Meu coração foi, filha, por favor. Assustou, foi lógico. Aí eu entendi, irmãos, que quando o pastor não é pai, e o filho quer chamar a atenção, o pastor vê ele como rebelde. É isso que tem acontecido nas nossas igrejas. Tem gente que só quer chamar a atenção, e a gente já vê com os maus olhos, assim como Eli. Pai de ti esse vinho. Uma visão totalmente distorcida. Então eu tenho essa preocupação hoje. Eu sei que o tempo nosso é muito curto para que a gente possa desenrolar essa palavra, mas o Espírito Santo está aqui. O que eu não consegui passar, Ele vai passar, eu sei disso. Então você nota, irmãos, o texto que a gente leu, Paulo, o coração de pai. Gente, eu não quero ser pesado para vocês. Gente, eu não quero os seus bens. Eu sei, irmãos, que existe muito abuso. Eu me envergonho disso. Sim, eu me envergonho. Mas a gente luta para não fazer parte disso, desses acontecimentos. A honra, que é um princípio tão precioso. Às vezes as pessoas usam a honra para usurpar do povo. Isso é triste. Isso é muito triste. Que não é o nosso caso, graças a Deus. Mas eu tenho que entender, irmãos, que Paulo estava dizendo isso porque ele era pai. Era tanta confiança no seu legado, na sua paternidade geracional, que ele falou assim: Tito não foi aí? Olha só, irmãos, eu sei que Tito não foi pesado para vocês, sabe por quê? Porque nós andamos nas mesmas pisaduras. Ou seja, nós fazemos a mesma coisa. Sabe qual é a dificuldade das igrejas hoje, irmãos, de entender a questão a paternidade de ser filho de verdade? Existe dois tipos de filho que a Bíblia mostra: filhos ruios e filhos tecnos. Filhos tecnos é aquele filho biológico, ele apenas nasceu naquela família. E quando a Bíblia fala, irmãos, de momentos ali no original de filhos ruios, são filhos maduros, filhos de propósito, que têm destinos. Então, se a gente pegar, irmãos, o filho pródigo era o filho maduro. O filho tecnó era o filho que ficou em casa. Que quando o filho pródigo ele volta para casa, o que acontece? O filho tecnó fica o quê? Emburrado, porque era imaturo. Ao invés de se alegrar com o seu irmão que voltou. Então você pensa comigo agora, como que um pastor consegue lidar com uma igreja? Se no mesmo grupo tem filhos ruios e filhos tecnão, o tecnão acha que o ruios não pode liderar, que não pode estar à frente, que tem que ser disciplinado, não sei o quê, e você fica assim, porque isso já começa dentro da nossa própria casa, e a gente vem e transfere isso para dentro das nossas igrejas. Ainda o pastor, ele ainda não tem, ou não foi gerado no coração desse líder, desse pastor, às vezes um coração de pai. Ele ainda só tem um coração de pastor, que é de cuidar, ele não consegue ainda dar uma direção como um apóstolo, ele não consegue dar uma direção como um profeta, porque o encargo pastoral, irmãos, é o cuidado, é o zelo. Eu te ensino a apacentar, eu não te ensino a pregar, eu te ensino a apacentar. É assim, por isso que nós falamos os 5 ministérios aqui na igreja, lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Então eu preciso entender esses valores nesses últimos dias, para que eu na igreja não seja apenas um frequentador, mas seja um filho de verdade. Amém, irmãos? Porque eu tenho aprendido, eu tenho colocado isso no meu coração, e eu acredito que eu já tenho feito isso na prática. Mas agora eu preciso ensinar, irmãos, biblicamente, o que nós estamos fazendo como igreja, como pastores. Amém? Então existe 3 tipos de paternidade, irmãos: a biológica, a espiritual e a geracional. Pode anotar aí. A biológica, irmãos, é aquela que cuida e que ensina, gerou, que cuida e ensina. Espiritual é aquela que mostra o propósito e o seu destino. É aquele pai que tem o propósito, que trabalha com o filho e mostra o destino, aonde ele tem que chegar. É isso que tem que ser. Então quando nós falamos de paternidade, não é apenas uma mensagem, irmãos, é uma vida.
É um estilo de vida constante, um estilo de vida do reino de Deus. E a paternidade geracional é aquela que estabelece um legado de pai para a nova geração. Deu para entender, irmão? Essa geração que está vindo. Que nós estabelecemos um comportamento de pai. O Brasil é o 9º país, irmãos, que tem mais órfãos. Porque isso começa dentro de casa. E aí a solução que deveria ser nossa como igreja, nós não conseguimos, porque a gente só consegue fazer culto. A gente não consegue direcionar as pessoas. Nós conseguimos celebrar Cristo, mas não conseguimos dar direção às pessoas. E isso tem prejudicado, porque se a igreja, irmãos, ela deixa de exercer sua missão na terra, como isso está na Bíblia, é só apenas um ajuntamento de pessoas egoístas e sem propósito. E eu não quero ser essa igreja, eu não posso ser essa igreja, irmãos, que só faz cultos. Temos muitas pessoas para resgatar, temos nações para possuir, irmãos. Mas isso não vai ser feito com filhos tecnon, com filhos imaturos, com filhos birrentos, mas sim com filhos ruins de verdade, que tem propósito, que sabe que tem destino. São aquelas pessoas que sabem a importância da oração, a importância da vigília, a importância da oferta, do dízimo, a importância de estar obedecendo a Cristo. Esses são os filhos ruins, irmãos. Não são filhos mimados, são filhos de propósito, que têm destino. E como pai, o pai tem que gerar essas coisas. O pai tem que afirmar esses valores. É o pai que tem que destravar essas verdades. E quando eu fazia essa mensagem, eu pensava muita coisa que a minha mãe me dizia anos atrás. Momentos tão difíceis para mim. Não, vai dar certo, filho. Vai dar certo, filho. Paternidade, irmãos, vai dar certo. Mas mãe, eu vou largar. Não, você não vai largar, não. Eu me lembro que tinha algumas meninas que davam em cima de mim. Eu era solteiro ainda, eu era bonita, irmão. Eu tinha topete, né? Então, algumas meninas se encantavam com o gordinho aqui, né? E aí eu passava mal, porque era muito difícil para mim. E eu contava para minha mãe algumas coisas, minha mãe falava assim: ai, eu vou orar, filho, para que Deus, a parte de você, essas pombas girem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E acontecia, irmãos, porque era a palavra de afirmação. A minha filha, a Rebeca, ela fala assim: pai, mas os outros fazem, mas você não é os outros. Você tem propósito, você tem destino, Rebeca. Mas pai, não tem mais pai, Rebeca. Nós temos propósito na tua vida. Ah, mas é que o fulano vai no show, que show para lá. Se ela tem tempo de desperdiçar o seu precioso tempo com aquilo que não é eterno, Rebeca. Falei, é isso mesmo, repete. Falei, não sei o que eu falei, mas é isso aí mesmo. What? Um exemplo de paternidade, irmão, geracional é esse aqui. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o Senhor a prova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Seu pai, irmãos, era um outro homem, mas a visão que ele tinha de pai geracional era Davi. Então, se os pais hoje não derem destino, se eu como pai hoje não der destino para os filhos ruins, os filhos de propósito, a gente acaba perdendo eles. Aconteceu com Abraão. Abraão, Deus teve que arrancar ele da terra. Já tem que acabar? Jesus.
Já chego lá. Como não deu propósito geracional para a vida de Abraão. Deus pede para Abraão sair da casa, da terra de seus pais. Isso, irmãos, tem queimado meu coração já há alguns anos. Mas nesse tempo, nessa época, eu comecei a entender. Eu escuto isso, irmãos, há mais de 9 anos. Meu pastor, numa reunião, ele desce do púlpito, começa a ministrar um monte de gente, e eu estava em Naviraí, estava eu, a Carol Ratier, e tinha mais outra irmã que não sei quem era. Ele volta, irmãos, e para na minha frente, e fala assim: Fabinho, você não é mais filho, você não é somente filho, agora você é pai. Você agora é pai. E aquilo, irmãos, a gente fala assim: é pai, mas como assim? Acho que isso tem 3 anos, não sei, é mais um pouquinho. Parece que agora que cai a ficha. Pá. Alguns princípios da paternidade, irmãos, é cuidado, amor, carinho, tato, atenção de qualidade, elogios. São princípios da paternidade. Palavra de afirmação, motivação, correção. O princípio da paternidade é ensinar os filhos a amar o Senhor de todo o coração. Ensinar o propósito do reino de Deus. Ser o exemplo a ser seguido. Compartilhar responsabilidades. Jamais usurpar o filho, pois como pais temos que entesourar, ou seja, acumular para os filhos. O princípio da paternidade é apontar destino. É para mim terminar? Deixa eu ir mais um pouquinho. 10? Obrigado, pastora. Te amo. Você foi usado agora, hein? Primeiro tópico, irmãos, o pai, ele precisa exercer a paternidade. Exercer a paternidade é tornar-se um modelo, um exemplo a ser seguido. Por isso que hoje, irmãos, há muito órfãos no nosso país e no mundo. Eu coloquei algumas estatísticas aqui, irmãos, não sei se dá tempo, mas só no Brasil são 200 mil brasileiros. Crianças de 9, irmãos, anos de idade e menos de 19 anos de idade são os órfãos. Sabe o que é o pior? São órfãos de pais vivos. Você quer uma tristeza maior do que essa? Ter um pai passivo em casa, um pai que não é exemplo, que deveria ser o exemplo, um pai que deveria caminhar na disciplina, e ele não faz isso. Um pai que deveria afirmar que o filho agora é homem, que poderia afirmar a filha quando ela vira uma mulher. Eu tenho procurado fazer isso, irmãos. Eu assisti de novo aquele filme Os Corajosos, e eu choro igual um bebê. A Rebeca vem assim: pai, eu quero ser assim, eu quero me casar com quem o Senhor falar. E a Gigi fala assim: eu não estou nem aí. Existem aproximadamente 210 milhões de órfãos no mundo. Tudo isso, irmãos, entra naquela estatística também da prostituição. Porque quando o filho ele é órfão, dificilmente ele vai ter um propósito na vida, ele se perde. E esse primeiro tópico que eu coloquei, irmãos, de ser modelo, é o que faz com que essas coisas venham diminuir com o passar dos dias. Porque se eu gerei, eu tenho que cuidar. De manhã eu passei um vídeo, irmãos, não vou passar agora porque vai tomar muito meu tempo, eu preciso. Nosso Jesus foi o exemplo em tudo, na dor, na alegria, e até no momento da sua morte. Quando ele fala assim: olha, pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Que exemplo, irmãos. Exemplo de pai. Eu coloquei uma frase que pai sabe o valor da renúncia. O pai, só um pai sabe. Pai, mãe, quando eu falo pai, são os pais. Sabe o valor da renúncia. Quando nós pregamos renúncia aqui, a pessoa fica: capaz que eu vou renunciar. Mas quando você entende como pai o valor da renúncia, porque a renúncia de um pai vai edificar sempre o seu filho. Sempre.
A renúncia de Jesus na cruz nos edificou e nos trouxe até os dias de hoje. Sabe por que os filhos hoje, irmãos, não conseguem fluir? Porque os pais não têm renúncia mais. Os pais não conseguem dar exemplo de renúncia para os seus filhos. Se o filho, ele começa a chorar, sabe o que o pai faz? Ele dá tudo o que ele quer. Não tem renúncia. Não carrega o valor da renúncia no seu coração. E essa questão de ser modelo, irmãos, a herança que nós temos que deixar para nossos filhos é uma herança de caráter. Uma herança que vai, irmãos, que vai ecoar pela eternidade. Tem uma frase: a única coisa que volta do túmulo com os que choram e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. Eu como pai, eu tenho que deixar o caráter, irmãos. Eu como pai e pastor, eu não estou deixando uma igreja para a Rebeca. Não é a Rebeca que vai ser a sucessora, irmãos. Eu posso formar uma equipe, mas quem gera o sucessor é Cristo. É Deus que estabelece o sucessor. Não sou eu que vou preparar tudo para que a Rebeca venha depois tomar a igreja. Não, porque a igreja não é minha. A igreja já tem dono, é de Cristo. A noiva já tem o seu noivo, eu sou só amigo do noivo. Como pai, eu não estou tecendo uma teia de aranha, irmãos, aonde tudo que cai naquela teia é para o meu deleite, para o meu desfrutar. Tem pais fazendo isso hoje, ao invés de construir para os seus filhos uma grande rede, eles estão construindo teias, como a teia de aranha, que tudo que cai naquela teia é somente da aranha. Por isso que os filhos, irmãos, ficam órfãos, porque eles não têm nada, não têm uma direção, não têm propósito, não têm destino, e não têm um caráter para copiar. Por isso que esse número de órfãos está crescendo. Eu não estou falando, irmão, somente dos órfãos que perderam os seus pais pela AIDS, na África, no Haiti, lá na Índia, não, é mais do que isso. Estou falando, irmãos, para que a gente não seja omisso diante desse grande acontecimento triste. Porque Deus, quando Ele falou assim: olha, não vos deixarei órfãos. E a herança que eu tenho que deixar, irmãos, é a herança de caráter, de integridade. A integridade é a fundação de um homem exemplar. Em outras palavras, a integridade é a coragem de fazer as coisas certas. Os nossos filhos têm que olhar para nós, irmãos, e espelhar aquilo que estamos vivendo em Cristo. Os nossos filhos têm que olhar para nós e falar: uau, pai, é isso aí. Qual é a herança que nós temos que deixar, irmão? Vamos deixar para nossos filhos. Eu até quero deixar dinheiro para elas, irmãos, mas o que eu já está decidido. Eu deixarei um caráter. Eu deixarei um exemplo de paixão por Jesus, de renúncia. Quando a Rebeca estiver grande, irmãos, ela vai ter esse exemplo ainda. Isso é ser pai. Um pai não somente biológico, que gera, mas não somente que cuida, mas um pai espiritual que dá propósito, que revela o destino. Um pai que começa a ser exemplo agora para os filhos se levantar e ser um pai de verdade, para que quando gerar filho, ele não abandone seus filhos. Pais que foram ali comprar pão nunca mais voltaram. Eu vou parar aqui, irmãos. Aí eu continuo na próxima semana. Não falte a parte 2. Se coloque de pé, irmãos. Nós não somos uma igreja, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós não somos uma igreja de cultos. Vamos fazer alguma coisa para alegrar o povo. Nós não somos essa igreja, desculpa, irmãos. Nós temos mais o que fazer. Vamos pagar as luzes, vamos fazer um... Não tem esse tempo não, irmão. Esse tipo de igreja já foi. A igreja tem propósito. Quando eu falo igreja, você tem propósito.
Tem pessoas precisando de você. E você tem que ser pai. O final dessa palavra, irmão, você vai ver, você vai ficar aqui de boca no chão. Porque eu fiquei lá em casa. O último toque, irmão, o último tópico é chocante. Como pai, a gente tem que gerar segurança. Sabe por que aquele filho pródigo voltou? Porque ele tinha segurança no pai dele. Tem filhos que querem voltar, mas não sente mais segurança. Quero orar com você. Quero que essa semana você, eu não sei como que vai ser nossas células, somente com um tópico. Vai, né? Muito obrigado, Jesus. Um dia eu estava orando, irmãos, deitado no chão, no meu escritório. Estava chorando, de braços abertos, de barriga para cima. Aí entra no escritório. Nesse dia entrou bem de mansinho. A Giovana entra e deita no meu peito, na barriga. Eu abraço ela e Deus fala assim: é daí que surgiu esse tópico. Você tem que ser base, filha. Você tem que ser base para os seus filhos. Você tem que ser o porto seguro para eles. Quando derem errado, eles têm um lugar para voltar. Porque eles vão errar. Eles vão falhar. Mas eles podem olhar para trás, porque tem um pai de braços abertos para cada um deles. E eu abraçava a Giovana. Falei: você, Jesus, é você. Eu pensei que era para a Giovana. Ele: não é só a Giovana. Você tem que ser um porto seguro para muitos. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a paternidade de verdade. Nós entendemos que a paternidade não é apenas uma mensagem, Jesus. São atos de amor, atos de misericórdia. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que durante essa semana a gente reflita muito. Que exercer paternidade, Pai, é deixar de herança um caráter santo e irrepreensível para os nossos filhos. Não é um caráter de perfeição, mas um caráter que pode ser copiado, imitado. Nos ajuda como pais que somos, pais que já têm os seus filhos e pais que ainda vão ter os seus filhos. Pai, que esse número, essa estatística que vem aumentando com o passar dos anos, possa parar em nome de Jesus. Que a gente possa, dar um fim nesse ciclo diabólico e nos levantar como pais de verdade, pais espirituais. Se eu não sou pai ainda biológico, mas eu sou um pai espiritual, eu vou dar destino, eu vou dar propósito para as pessoas que estão perdidas. Eu vou ser um pai geracional, eu vou ser um exemplo de pai e deixar um legado de paternidade para a nova geração, para aqueles que estão vindo, estão crescendo e olhando para nós. Pai, nós não queremos ser pais como uma grande aranha que tece essa teia tão grande somente para si, para se beneficiar. Não, nós seremos pais que vamos entesourar para os nossos filhos. Deixaremos heranças, Pai, acúmulos de bênçãos, de prosperidade, de um caráter irrepreensível. Nos ajuda nesse tempo, Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.